Eu acho que a percepção que eu tenho é que o comportamento do Marcos Braz vai ditar muito o que vem pela frente. Assim. Acho que se ele, por acaso, entender que não dá mais para o Domi e se antecipar a uma tomada de decisão, ele consegue fazer com que as coisas aconteçam sem que essa questão eleitoral da eleição no Rio de Janeiro interfira muito. Agora, eu acho que se ele insistir muito na questão do Domi, os resultados continuarem não acontecendo, acho que a sintonia, que é o principal, mais do que os resultados, não acontecer, e ele tentar seguir abraçado com o Domi, se por acaso vier de cima para baixo essa tomada de decisão, aí eu acho que varre todo mundo, o tsunami leva todo mundo, porque aí entra também essa questão política, essa questão do conflito de interesse, de agenda, até que ponto é viável ou não você ter uma candidatura para vereador e você comandar um departamento de futebol, enfim, são coisas que a gente ainda está no ramo da especulação, mas eu acho que a forma como o Marcos Braz vai conduzir isso vai ser muito importante, e o Marcos Braz, que eu acho a principal característica, a qualidade dele realmente é ter essa percepção de entender como manejar o bastidor. Né? Eu posso trazer aqui tranquilamente de que até terça-feira está tudo, entre aspas, tranquilo, até por questões logísticas, não tem como você cogitar ou trabalhar numa demissão de um técnico a 8 horas de voo da sua cidade, do seu país, com o jogo daqui a 4 dias, e todos os protocolos que a Conmebol tem de uma mudança, por exemplo, a essa altura. Só que o jogo contra o Barcelona de Guayaquil vai definir muita coisa, e eu diria que não só resultado, mas performance, alinhamento, elenco e técnico. Perspectiva de que as coisas entrem num rumo que em 45 dias não entraram ainda. E vamos concordar que caso o clube decida trocar de técnico, não é fácil achar um substituto nesse momento. Mesmo sendo o Flamengo o melhor elenco, o clube hoje com o melhor poder financeiro no Brasil para fazer essa procura. Tem um em Quito. Tem o Miguel Ramírez, mas não é fácil essa escolha, não é fácil. Nesse momento. Fala, Lino. Vamos só corrigir a classificação, que estava errada, né? Vamos pôr na tela a classificação correta e mostrar os próximos jogos do Flamengo. O Flamengo, ele vai encarar o Barcelona na próxima terça. Olha o saldo de gols. O saldo de gols foi um desastre ontem. Se precisar de critério de desempate, pode ter problemas o Flamengo no saldo de gols, né? Aí vai encarar o Independiente Del Valle no dia 30 em casa, um jogo difícil. Flamengo e Del Valle em casa. E pode ser Flamengo e Júnior de Barranquilla no Maracanã, confronto direto pela vaga. O Flamengo pode chegar no último jogo, mesmo favorito, mesmo superior, com essa situação tensa, brigando por uma eventual segunda vaga no grupo com o Del Valle já classificado. Fala, Lino. Eu queria perguntar para o Caí quais são os desfalques que o time tem para esse jogo em Guayaquil. Quem não joga? Então, para o jogo de terça-feira não joga Gustavo Henrique, então se havia aquele rodízio, a gente sabe que o Léo Pereira continua, porque ele foi expulso no banco de reservas. Até curioso que o Flamengo, um elenco que se revoltou tanto com a comemoração do 5º gol, mas não demonstrou o mesmo brio durante o jogo, né? Até vale também essa reflexão, assim, ele foi expulso no banco e os outros desfalques são aqueles mesmos que ficaram no Rio de Janeiro. Diego Alves ainda com problema no ombro, já recuperado da Covid, mas com problema no ombro. João Lucas fora de forma ainda, pela lesão na coxa, e Pedro Rocha. De resto, ele tem todo mundo à disposição. O Vitinho teve um problema estomacal, mas para terça a tendência é que esteja à disposição. Mas fica aí essa expectativa sobre o Bruno Henrique voltar ou não, mas está recuperado fisicamente. Se for a opção dele começar de início, tá liberado. O diretor se empolgou ao classificar o Del Valle, ou pelo menos perguntar se é uma nova potência, o diretor aqui do Seleção. Mas é um novo competidor no continente. Olha os feitos desse clube, pequeno clube ainda, um pequeno clube do futebol equatoriano, e olha os feitos que ele já conseguiu em pouquíssimo tempo. E foi vice-campeão da Libertadores em 2016, tem muito time grande do Brasil que ainda não sabe o que é ser vice-campeão. Campeão da Sul-Americana em 2019, eliminou o Independiente, o gigante Independiente, nas quartas de final, o maior vencedor da história da Libertadores. Eliminou o Corinthians na Sul-Americana. Goleada histórica no Flamengo. Eliminou o Corinthians, na verdade, em casa, né? Ele ganhou do Corinthians em São Paulo e aí fez o resultado em casa. Goleada histórica no Flamengo e é o atual líder do campeonato equatoriano. Eu não vou falar potência, mas a gente tem um novo competidor no continente porque trabalha muito bem esse clube. E é importante
você pensar no seguinte, a gente tá personificando no Miguel Ángel Ramírez, que é uma tendência que a gente tem no Brasil, então você vai no Miguel Ángel e traz, não é o caso. Domenech Torrent é o técnico do Flamengo, vai ser o técnico do Flamengo terça-feira, mas embora estejam lá alinhando o entendimento. Agora, ele foi vice-campeão da Libertadores com o Pablo Repetto, que hoje é o técnico da LDU, que fez 3-0 no River Plate e que ameaça o São Paulo de eliminação, porque o São Paulo vai ter que jogar lá terça-feira que vem. O Independiente Del Valle é um caso de um clube, não é o caso de um treinador. O treinador é muito bom, mas o clube se organizou. É o clube de uma cidadezinha pequena, Sangolquí, grudada em Quito, região metropolitana de Quito, por isso joga em Quito, mas não é da cidade de Quito, é, digamos, um São Caetano, para usar um exemplo de que 20 anos atrás quase foi sensação da Libertadores, vice-campeão da Libertadores, como o Del Valle já foi, e o processo é, você vende o Alan Franco pro Atlético Mineiro, e tem o Moisés Caicedo, que é um fenômeno aos 18 anos, uma partidaça que ele fez ontem, 18 anos de idade, tem o Moisés Caicedo. O PVC, e quando perde a final da Libertadores de 2016 para o Nacional de Medellín, você lembra quem o Independente Del Valle eliminou na semifinal? Eliminou o Boca. Só isso. Eliminou o Boca Juniors. Só Aquele isso. time tinha o Orejuela, que veio jogar no Fluminense, e o Sornosa. Era um bom time. Você vê como o time vai se renovando. São 4 anos um time que se renova, que vai vender os jogadores do futebol brasileiro e foi refazendo, e agora vendeu o Alan Franco para o Atlético Mineiro. E aí você descobre esse zagueiro Segovia, que para mim fez uma partida brilhante ontem também, tem 22 anos, e vai negociar jogador para o exterior e vai recolocar jogador no mercado. Então, O Rizek. só isso, ó. O Del Valle, que é o clube de alto rendimento especializado, Independente Del Valle é o nome do time. Que nome, né? Parece uma empresa, né? Clube de alto rendimento especializado Independente Del Valle. Já eliminou o Boca Juniors numa semifinal de Libertadores. O Boca, hein? Quando você fala Boca, todo mundo aqui no Brasil fica assim e tem que ficar assim mesmo. Despachou o Corinthians numa semifinal. O Independiente, que é o maior vencedor da história da Libertadores, dá 5-0 no Flamengo, elimina o Corinthians numa semifinal de Sul-Americana. Este é o pequeno Del Valle. Pequeno gigante. Fala, Caê. Rizek. Quem chamou? Foi o Zé. Fala, Zé. Rizek, tem uma questão também aí que vai favorecer bastante, eu acho, que a equipe do Del Valle passando para a próxima fase, é que dependendo do time que eles forem enfrentar, por exemplo, se for um time argentino, o fator altitude prevalece para eles muito, porque, um exemplo, né, a Argentina, os times da Argentina estavam sem jogar 6 meses, e você voltar a jogar, a competir depois de 6 meses, jogando na altitude, você sente bastante, ainda mais contra uma equipe como a que eles têm, né? Organizado, um treinador inteligente, moderno, um jogo muito, muito rápido, muito intenso. Então acho que isso vai ajudar e favorecer bastante a equipe deles também na próxima fase. Muito bem. Caê Mota, amanhã temos entrevista do Marcos Braz, à tarde, suas considerações finais aqui no Seleção. É isso, fica essa expectativa aí pelo pronunciamento, entrevista do Braz às 1h30 da tarde, direto de Guayaquil. A delegação toda já está em Guayaquil, já foram direto de Quito na madrugada, fugiram daquela altitude ali. E só uma consideração interessante pelo que o PVC falou também, o Del Valle é campeão da Libertadores Sub-20 e eliminando o Flamengo na semifinal. Então, bem como o PVC falou, é um clube que não é um elefante na árvore, né? É bom ficar cada vez mais valorizar o trabalho que é feito lá no Independente Del Valle. Beleza. Caê, grande abraço para você, meu caro. Até a próxima. Valeu, abração. Vamos ver as derrotas do Jesus? 4 derrotas em 1 ano de trabalho e 4 derrotas em 45 dias de trabalho do Domenech Torrent. O Jesus perdeu de 2-0 do Emelec, também no Equador, na sua primeira partida pela competição. Ele perdeu de 3-0 do Bahia em Salvador.
perdeu de 4-0 na última rodada do Campeonato Brasileiro e é 1-0 para o Liverpool na final do Mundial. Aliás, deixa eu dar uma informação, não vai ter Mundial de Clubes. A FIFA confirma que não haverá Mundial de Clubes. Esse ano, né? O Flamengo, com o Domi, perdeu do Atlético Mineiro na primeira rodada do campeonato, no Maracanã, perdeu do Atlético Goianiense 3-0, perdeu do Ceará 2-0 e agora apanha de 5. Inegavelmente, as derrotas do Domenech são bem piores que as de Jorge Jesus. Né? Não dá nem para comparar. Todas as derrotas sem fazer gol. Tanto o Domi quanto o Jesus. Verdade. Quando o Flamengo trava mesmo. Verdade. E trava também, esses são os números, é muito cedo ainda para falar, né? Mas o aproveitamento do Jesus era um negócio muito fora da curva. O Paulo Vinícius Coelho, fala para você. É a pior defesa de um técnico do Flamengo desde Oswaldo de Oliveira em 2015. Aqui eu estou fazendo o resumo do final de cada treinador com esse período do Domi. Tem essa conta de chegada, é verdade. Mas todos os técnicos do Flamengo de 2015, quando saiu o Oswaldo para cá, tiveram média de gols inferior a 1 gol. O Domi tem uma média de gols superior a 1 gol, como tinha o Oswaldo em 2015. O PVC, fala ali, não. Eu acho que nós precisamos falar de alguns jogadores também, né? O Claro. Gabigol não tá